Aleluia. Hoje, queridos, nós vamos estar ministrando uma palavra que eu creio que seja uma das palavras mais importantes que eu já ministrei num púlpito uma igreja. Porque a experiência que eu tenho como pastor, como médico, pediatra, como cidadão, como pessoa aí do mundo, tem me demonstrado que o que nós vamos ministrar hoje é a raiz, é a gênesis de praticamente todos os problemas que têm afligido a humanidade nos nossos dias. O tema da nossa mensagem hoje é Conectando Gerações. Conectando Gerações. E nós vamos abrir a palavra de Deus em Malaquias 4, 5 e 6. E diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Em Efésios 6, 1 a 4, diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Pai, a tua palavra foi lida nessa noite. E eu me encontro aqui numa grande responsabilidade nessa noite, diante desse auditório. Mas eu quero te pedir em nome de Jesus, que hoje à noite não seja mais um belo discurso, ou um discurso qualquer. Que hoje à noite, Senhor, não seja apenas mais uma palavra recheada de versículos, de frases de efeito. Que não seja mais uma palavra para as pessoas aplaudirem, nem mais uma palavra para dar uma aliviada no ego de ninguém. Mas em nome de Jesus, que seja uma palavra que possa, como espada de dois gumes, possa penetrar, primeiro cortando e o segundo costurando, Senhor. Primeiro trazendo temor e o segundo trazendo esperança. O primeiro tocando na ferida e o segundo curando a ferida, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço isso para aqueles que precisam ouvir, inclusive eu, para a minha vida. Que sou o primeiro que preciso entender como filho que sou e como pai que eu sou. Eu preciso hoje, Senhor, individualmente, eu preciso sair daqui aplicando, vivendo essas verdades que são verdades eternas. Eternas verdades, princípios eternos, que quando praticados, ao invés de maldição, vem bênção. Mas quando quebrados, vem maldição, vem doença na alma, vem atitudes, Pai, que muitas vezes as pessoas nem entendem por que estão tendo aquelas atitudes. E muitas vezes estão dentro da igreja, achando que a salvação é apenas levantar um braço, que está tudo resolvido, que pensa que salvação não é um processo, que pensa que estão aqui apenas para cumprir tabela. Não, Senhor, que nessa noite cada ouvido que está aqui seja aberto em nome de Jesus, que todo espírito de incredulidade, que todo espírito contrário a essa palavra saia agora na autoridade do nome de Jesus. Autoridade essa que está sobre a minha vida como profeta do Senhor, como alguém que tem procurado andar pelos teus caminhos, tem buscado a tua face, tem tentado te agradar, mas
que ainda está tão longe, Senhor, mas tão longe ainda desse processo, mas está andando na tua presença e atrás de ser perfeito. Longe ainda, mas andando, passo a passo nessa direção. Que nessa noite, Senhor, isso aconteça, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Toda glória para o Senhor. Toda glória para Jesus. Amém. Eu estava dizendo para vocês, essa é a palavra mais importante que eu já preguei em toda a minha vida. Porque eu creio, irmãos, na minha maneira analítica de ver o mundo, análise que eu tenho feito da minha vida pessoal, das minhas atitudes, das minhas falhas, principalmente, eu vejo que tem tudo a ver com essa palavra que vai ser ministrada hoje. E sem querer trazer mensagem de carapuça, porque aqui eu não estou pensando em ninguém, vocês sabem que a única pessoa que eu estou pensando aqui, quando eu prego, vocês estão olhando para ele. Eu nunca subi num púlpito de uma igreja para pregar uma mensagem para ninguém, porque quando eu quero falar para alguém, eu chamo e falo no olho assim, na lata, com todo amor e carinho. Eu não preciso de um microfone, irmãos, e de um púlpito, viu, Tiago? Para ficar nem fazendo média com ninguém e nem mandando recado para ninguém. Mas hoje eu estou aqui debaixo do sangue do Cordeiro, debaixo da unção do Espírito. E se você quiser ouvir, você ouve. Se você também não quiser, problema seu. Porque essa palavra eu estou pregando para a minha vida e para mim nessa noite. Estou pregando para mim. Sou eu que preciso ouvir. Eu é que preciso melhorar, irmãos. Eu é que estou longe ainda. Que Deus tenha misericórdia de mim nessa noite. Principalmente quando eu sair daqui, depois de pregar essa palavra. Queridos, nós vivemos nos nossos dias numa completa desconexão geracional. O maior problema que existe em Fortaleza, para não ir para o resto do mundo, é que nós temos pessoas desconectadas geracionalmente. Filhos desconectados fisicamente, socialmente e emocionalmente seus pais. Pais desconectados fisicamente, socialmente, emocionalmente, espiritualmente, qualquer outro meio que vocês quiserem inventar aí também. Desligados. O maior problema da humanidade são filhos desligados com seus pais e pais desligados dos seus filhos. O maior problema que nós vivemos hoje em dia se chama falta dessa conexão, falta desse relacionamento. E quando esse relacionamento não existe, ou quando esse relacionamento entre pais e filhos e pais, ele é doentio, ele determina uma profunda doença emocional na vida desses filhos, até porque todo mundo aqui é filho. Quem nasceu aqui que não tem um pai, levante a mão, que não tem pai, porque todo mundo aqui tem um pai. Amém, irmãos? Sim ou não? Você tem um pai. No Brasil, muitos, um grande percentual dos filhos que nascem nessa pátria amada não tem o nome do pai na certidão de nascimento. O cara fez e não teve a coragem de pelo menos assumir e botar nem o nome dele na certidão de nascimento. Irmãos, o que é que isso gera, irmãos? Geram pessoas doentes. Porque a família é como engrenagem, irmãos. Quando o dente da engrenagem quebra, o que vai acontecer com as outras? Elas ficam marcadas até que um dano maior possa acontecer. Sim ou não, irmãos? Eu agora estou nesse negócio de pedalar, negócio de engrenagem, né, pastor Paulo? E a consequência disso, quando há uma desconexão entre um pai e um filho, a consequência disso é que a próxima geração, que é aquele filho, desconectado do seu pai, ele se levanta,
Ele cresce, aquela criança que foi rejeitada, abandonada. Aquela criança, irmãos, que foi abusada. Aquela criança cresce e vira um adulto. Só que, na medida que ele vai crescendo cheio de sequelas. Sequelas na sua alma. Com uma alma doente e adoecida. Aí sabe o que vai acontecer? Se Jesus não entrar em cena, se o sangue do Cordeiro não passar da vida dessa pessoa, se a ficha não cair para ele, se ele não passar por um processo chamado salvação, que envolve libertação, que envolve cura, ele vai gerar outras pessoas assim. A próxima geração também será uma geração desconectada, doente e adoecida. Queridos, um grande exemplo que nós temos na Bíblia, e aí eu acho a Bíblia um livro maravilhoso. A Bíblia é um livro maravilhoso. Uma das razões é que na Bíblia, irmãos, Deus nunca colocou para debaixo dos tapetes os pecados, as falhas dos seus heróis. Deus nunca colocou para debaixo dos tapetes as falhas dos seus santos. Deus nunca passou a mão na cabeça de nenhum deles. Nenhum, irmãos. Portanto, Deus também não vai passar a mão na minha cabeça se eu falhar e se eu errar. A Bíblia diz, tudo aquilo que eu plantar, eu vou arrancar. Sabe que tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Mas você vai ter colheita na sua vida. E Davi, a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. Mas nessa área, Davi foi um péssimo exemplo como pai. Davi como pai, irmãos, ele não é um exemplo nem para mim, nem para vocês. Primeira falta que ele teve foi porque ele não podia ser o exemplo, porque ele adulterou e ainda assassinou um homem. Vocês imaginem o que os filhos de Davi, ele teve 20 filhos com 6 mulheres. Eles ouviam dos corredores do palácio os comentários sobre Davi, as peripécias que Davi fez. Então Davi ele não foi um grande exemplo para os seus filhos. Tanto é, irmãos, que se tem um exemplo na Bíblia de uma família que teve uma série de situações dramáticas, foi a família de Davi. Pra vocês terem ideia, ele tinha, como eu falei, 20 filhos com 6 mulheres. Então ele tinha filhos de mulheres diferentes que eram meio irmãos. Era filho só de pai, não de mãe. Com mães diferentes. Tinha uma filhinha linda chamada Tamar. Linda menina. Mas Davi não foi pai para proteger a sua filha. Debaixo do teto dele, debaixo das fuças dele, debaixo do nariz dele, ele não protegeu a sua filha. Um meio-irmão de Tamar abusou de Tamar, transou, tirou a virgindade da menina, da irmã. Quantos estão entendendo o que eu estou explicando hoje à noite? Tirou a virgindade da sua, abusou. E sabe qual é o pior? Permaneceu impune, irmãos. Davi não fez nada com aquele menino. Ele não soube dar limite. O nome do filho dele chamava Aminon. Ele não deu limites àquele menino. Ele desrespeitou o pai. Ele desafiou o pai. Ele ignorou o pai. E sabe o que Davi fez? Não fez nada. Davi não fez absolutamente nada. E há quem diga que a passividade de Davi tem a ver com o pecado de Davi. Com certeza Davi não tinha se perdoado ainda do pecado que ele cometeu. Diga para o seu vizinho, não aceite a acusação do diabo em nenhum pecado do passado. Já preguei aqui sobre isso, que o passado tem que ficar no passado. Raabe, a prostituta, era tataravô de Davi. Havia um espírito de iniquidade, havia uma iniquidade.
que precisava ser quebrado. E aí tem gente que não acredita em libertação e nem tampouco acredita em maldição familiar. Pois existe maldição familiar e precisa essa maldição ser quebrada em nome de Jesus. Havia uma linhagem de iniquidade nessa área da lascívia na família de Davi. Davi não tinha entendimento para discernir isso e para passar o sangue do Cordeiro de Deus. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Mas nós temos que aprender esses princípios para a gente entender porque que muitas vezes nós não conseguimos nos livrar de certos e determinados pecados. Até a gente quer muitas vezes, tem desejo de se livrar, luta contra isso e não consegue. Além disso, Absalão, ele era irmão, pai e mãe de Tamar. E o que foi que Absalão fez? Absalão ficou inconformado com a passividade de Davi, com a omissão de seu pai. Sabe o que ele fez, irmãos? Ele foi lá e matou Aminon. Veja que tragédia. Uma filha foi estuprada pelo irmão. O outro irmão matou o irmão. Que tragédia familiar grande Davi teve na família dele, irmãos. Misericórdia da família de Davi. Mas, mesmo diante de tudo isso, ele foi passivo, ele não fez nada com Absalão. Sabe o que aconteceu com Absalão? Absalão quis tomar o trono de Davi. Absalão, ele ia, como aqui na igreja não tem gente assim não, mas tem igreja por aí, irmãos, que ao invés de você vir à sua liderança, você faz igual a Absalão. É espírito de Absalão isso. Você vai para a porta da igreja falar mal do pastor e da liderança, e aí tem muita gente, aqui na igreja Plenitude não tem gente assim não, mas por aí eu sei que tem, porque eu tenho 36 anos de fé. Tem 36 anos, irmãos, que eu me converti. 34. Tinha 16 anos, tinha 50. Se chama espírito de Absalão. Ele ia para a porta do palácio e dizia assim, quando alguém saía insatisfeito com o rei. Ele dizia assim, ó, se eu estivesse no lugar dele, eu tinha feito isso por você. Eu tinha feito diferente. Eu tinha feito assim, irmãos, a coisa mais fácil do mundo é ser baladeira. O que difícil é ser vidraça. É fácil comentar depois que o jogo acaba. Existem os comentaristas de depois do jogo. É fácil demais, irmãos. Quando alguém vem fazer alguma crítica para mim, sabe o que é que eu pergunto? O que você faria, querido? Me dê uma sugestão. O que você faria no meu lugar? Porque é fácil você ficar de fora só criticando. O difícil é você estar dentro para resolver o problema. O difícil é quando você está dentro para resolver a situação. Quando você está no olho do furacão, em que existe uma série de situações ali que você muitas vezes tem que contemplar. É fácil alguém ter esse tipo de espírito e ir para a porta e ficar comentando. Era isso que Absalão fez. Mas sabe qual é o fim desse tipo de gente? É morrer. Porque os infiéis, o fim dos infiéis é a morte. Foi isso que aconteceu com Absalão, irmãos. No final das contas, Absalão morreu. Sabe o que Davi fez? Abraçou, beijou, chorou e disse que o amava. Disse, Absalão, Absalão, Absalão. O que tem de pai dizendo isso, irmãos? Absalão, Absalão, Absalão. Aí é tarde demais. Porque quando é pequenininho, não sabe dar limites. Quando é pequenininho, não sabe ser pai. Quando é pequenininho, não sabe ter autoridade sobre ele, não sabe se impor. Eu sou pediatra, todo dia eu vejo isso no consultório, irmãos. Irmãos, eu vejo no consultório menino batendo na cara de pai. Batendo na cara da mãe, irmã Luz. E eu fico só olhando, eu digo, meu filho, graças a Deus, você não nasceu aqui do meu testículo. Porque se tivesse nascido, eu sei o que você ia fazer agora com você. Você ia ser disciplinado por causa disso, porque isso aí é inadmissível. Isso aí é passividade, irmãos. Quantos pais passivos como Davi? E que, infelizmente, vão colher Aminons, Tamares e Absalão na sua vida. Pela passividade. Pela passividade. E essa desconexão geracional, ela gera, como eu já falei, sequelas profundas nas próximas gerações. E o grande problema da nossa sociedade pós-moderna que nós vivemos são causados exatamente por essa desconexão geracional.
E a Bíblia chama aqui de maldição. Quando o coração dos pais e dos filhos não estão convertidos, não estão conectados um ao outro, a Bíblia diz que a consequência é que a terra é ferida por maldição. Irmãos, o que vocês acham dessa violência que está aqui em Fortaleza? Isso é ou não é uma maldição? Sim ou não? Qual é a causa dessa violência? Por que tem tanto menino delinquindo? Por que tem tanto menino aí com 38 na mão, pronto para lhe matar por qualquer coisa? Para roubar e matar por causa de um chinelo, por causa de uma bicicleta? Por que tem tanto menino aí fora no tráfico? Por que tem tanto menino aí fora se jogando álcool? Por que tem tanta menina aí fora se prostituindo, irmãos? Será que isso não é maldição? É por falta da conexão geracional. É por falta de pai. É por falta de haver essa conversão. Esse relacionamento sadio, irmãos. E aí, quais são as marcas causadas por essa desconexão geracional? Primeira marca é a marca da orfandade, irmãos. Como eu já falei. São órfãos de pais vivos e órfãos de pais mortos. A orfandade de pais vivos é mais dolorosa e mais danosa do que de um pai morto. É pior você ter um pai vivo que não é pai do que um pai que já morreu. Porque pelo menos o pai morreu. Você não tem um pai para cuidar de você, mas ele morreu. Pior é ter um pai vivo que não tem a atitude de pai. Muitos pais que fogem de casa, outros que não assumem seus filhos, outros que rejeitam seus filhos. Irmãos, eu tive uma tragédia na família do meu pai, que eu quero contar aqui para vocês, nessa noite, para vocês entenderem como isso é profundo. Meu nome é José de Oliveira Dias Júnior, o nome do meu pai é José de Oliveira Dias. Meu avô, viu, pastor Paulo, era tão criativo, seu Roldão de Oliveira Dias, que ele tinha um filho, José de Oliveira Dias, e o outro José Dias de Oliveira. Então, eu tinha um tio que chamava José Dias de Oliveira. E o nome do meu pai é José de Oliveira Dias. Meu avô morreu, eu tinha 4 anos. Eu tive a oportunidade de perguntar para ele de onde é que ele tirou essa ideia. E aí, esse se chamava Oliveirinha. Esse cara era terrível, irmãos. Meu tio. Lá do Pecém. Casado. Gostava de outras mulheres. Vivia por aí bebendo. E numa dessas oportunidades que a mulher dele viajou, ele trouxe para a casa dele, fez uma festa, um bocado de mulheres. E aí, quando a mulher dele chegou, soube. E a mulher dele, que era também pirada das ideias, ela foi na casa dessas mulheres tirar satisfação. Chegou lá, levou uma pisa, levou uma surra. E ele, que era machão, foi lá tirar as dores com relação a essa situação com os irmãos dessas mulheres. E nesse negócio ele matou um desses irmãos. Ele mata um desses irmãos. Anos depois, em 1970, eu me lembro, eu já tinha 5 anos, o outro irmão que escapou de ser morto, mata esse meu tio em 1970 com 24 facadas. Só 24. Pipinou ele. A minha avó, que já cuidava de um dos filhos dele, ele teve 3 filhos, 2 mulheres e um homem, e essas 2 meninas já eram criadas pela avó materna e o menino foi criado pela avó paterna, minha avó, mãe do meu pai, que se chamava Raimunda. Sabe o que ela fez com esse menino, pastor Paulo? Leva esse menino e mostra as 24 facadas que o pai levou para essa criança, que devia ter uns 12 anos de idade. 12 anos de idade. Depois, a mãe viaja para São Paulo e casa em São Paulo. Quando o menino foi atrás da mãe, pastor Angélico, quando chegou lá, a mãe disse assim, olha, não diz para o meu marido novo, meu novo esposo, não diz a ele que você é meu filho, não. O que vocês acham? Como é que está a alma dessa criança, desse adolescente? Os frangalhos. Isso marcou a vida inteira dele, irmãos. Numa bela noite, coincidentemente, nessa noite, eu estava dormindo no sítio do meu avô, lá no Pecém. A única vez que eu dormi lá. Eu estava começando a construir uma casa lá na colônia, lá no Pecém. Primeiro dia, no outro dia seria o primeiro dia da construção. Isso faz uns 20 e tantos anos.
Sabe o que aconteceu com ele? Ele se junta com outro irmão que ele tinha aí, e ele vai atrás de vingar a morte do pai, já há mais de 20 anos depois. Sabe o que ele fez? Ele não conseguiu matar quem matou o pai dele. Sabe o que ele fez, Paulo? Ele matou a nova esposa e um filhinho que esse homem tinha. Matou de foice, irmãos. Pense o crime bárbaro. Depois, ele acabou morrendo de morte natural aos 50 anos de idade. Veja como é que foi a vida. A vida aqui na terra só é uma. Diga para o seu vizinho, essa vida aqui é só uma. Veja o que aconteceu. O nome dele era Gleidson. Veja o que aconteceu com esse meu primo. Vocês acham que esse rapaz viveu? Ele passou pela vida e não viveu, irmãos. Foi marcada a vida inteira por essa história bizarra, tremenda, essa tragédia que foi acometida a sua família. Na verdade, num certo sentido, ele foi vítima de tudo isso. Sim ou não, irmãos? Dessa situação toda. Dessa profunda orfandade que ele vivia, que ele passou. Isso é ou não é uma maldição? E quantos Gleidson não tem por aí afora? Quantos desses meninos estão por aí se delinquindo, batendo, roubando, estuprando, se drogando, vendendo droga, traficando? Não são subprodutos de uma situação muito parecida com essa. Segunda marca, segunda consequência dessa desconexão geracional, se chama rebelião. Pastor, o que é rebelião? Rebelião é uma franca oposição à figura de autoridade e de liderança. Queridos, quem nunca teve um pai que se submeteu a esse pai? Quem nunca teve um pai ou uma figura de autoridade que ele se submeteu a essa figura? Sabe o que vai acontecer com essa pessoa a vida inteira? Ele vai ter esse espírito de rebelião. Ele não vai conseguir se submeter ao patrão. Ele não vai se submeter ao pastor. Ele não vai se submeter a liderança nenhuma. Ele vai ter uma profunda dificuldade. Se chama isso rebelião, essa oposição à figura de autoridade e liderança. Ele vai passar a vida inteira tendo rejeição a esse modelo de autoridade. Que para ele, esse modelo é opressor, é controlador. É um modelo passivo, omisso. Irmãos, no exemplo da casa de Davi, Absalão foi o maior inimigo que Davi teve. Por quê? Porque Absalão teve um pai omisso, teve um pai passivo. E Absalão armava contra o pai, roubava o coração das pessoas, envergonhou seu pai, tentou matar seu pai. Absalão é um exemplo de alguém que tinha na sua alma um espírito profundo de rebelião, de não se submeter a nada e nem a ninguém. Terceira consequência dessa desconexão geracional se chama delinquência. E a delinquência, irmãos, é fruto da ausência de limites. Todo homem que vira um delinquente foi uma criança que não foi dado limites a essa criança. A Bíblia diz assim: ensina teu filho no caminho que deve andar, e ainda que seja velho, jamais vai se desviar dele. Sabe, pode aplaudir a Jesus essa palavra, aleluia. Querido, já está provado, psicologia, até 8 anos de idade. Você pode ensinar uma criança até 8 anos de idade. Depois de 8 anos de idade, só Jesus, se a pessoa quiser. Até 8 anos de idade. E a Bíblia diz que nós devemos dar limites aos nossos filhos. Nós temos que dar limites. Nós temos que dizer não. Quantos estão entendendo? Lá em casa, irmãos, eu tenho uma vara. Uma vara para cada um. E lá eu dou limites. A Bíblia manda usar a vara. A Bíblia não manda usar a mão. É a vara. Tem que ter uma varinha. Uma varinha para dar limites. Está aí hoje em dia no Congresso Nacional uma lei antibíblica e antissociedade. Porque a sociedade brasileira é uma sociedade hipócrita, irmãos. A Rede Globo é a rede da hipocrisia. Ela fica noticiando as desgraças
mas não chega ao diagnóstico. Pelo contrário, tudo que ela vincula é colocar mais fogo ainda na fogueira, mais querosene ainda. Por quê? Está aí essa lei antipalmada. Já pensou um negócio desse? Irmãos, olha, já existe uma lei no Brasil que você não pode... Eu não posso chegar aqui para o Joel e dar um murro no Joel. Porque se eu der um murro no Joel, no mínimo é lesão corporal. Se eu deixar uma marca, ele vai lá na delegacia, faz um BO contra mim, vai lá no IML, faz um corpo de delito e eu sou chamado. Não precisa de mais uma lei para isso. Eu não posso pegar o Israel, até está dormindo, o Israel que está ali, eu não posso pegar o Israel com a vara e bater no Israel até deixar marca. Eu não posso fazer isso. Eu não estou falando isso aqui. Eu estou falando que o Israel, muitas vezes, precisou, e se precisar, e ainda agora vai fazer 8 anos agora em dezembro, ainda está em tempo de eu corrigi-lo assim. Não é que você vai pegar uma vara agora e vai matar uma criança de pancada. Eu não estou dizendo para fazer isso, estou dizendo para corrigir. Eu nunca dei uma pancada no filho para deixar uma marca. É a correção. Às vezes é uma varazinha, uma varadinha que você dá. É um aspecto emocional, é um limite que tem que ser dado às crianças. Sabe por quê, irmão? Se eu não der limite, quando tiver com 15 anos de idade, eu não dou mais conta. Eu não vou dar mais conta, vai me envergonhar. E aí eu vou ter que deixar esse ministério aqui, porque eu não estou governando a minha casa direito, como é que eu posso governar a igreja? Misericórdia da minha vida. A Bíblia diz que eu tenho que governar a igreja como eu governo a minha casa. E essa delinquência, irmãos, essa ausência de limites foi o que aconteceu com Aminon. Ele não tinha limites. Ele era um homem mimado, um menino mimado. Já viu como é menino mimado? Que faz tudo e o pai fica só rindo. Só rindo. Essa semana eu chego lá no consultório, a mãe disse que o menino bate na cara do pai, o pai fica, mas é meu bichinho. Eu digo, é bichinho hoje, mas amanhã é o bichão. Hoje é o bichinho, é lindo, né? Tapinha na cara do papai, lindo isso. É lindo, isso é feio. Isso é horroroso. Não havia limites para ele satisfazer seus prazeres. Nem que para isso ele tivesse que usar a própria irmã para satisfazer os prazeres. É porque ele não era meu filho. Para ver o que eu fazia com ele. Porque por muito menos eu já dei uma lapada num cara grande já. Lá em casa não tem limite não. Pode ser o tamanho que for, irmãos. E a mesma delinquência foi o que aconteceu com os filhos de Eli. Que era o sacerdote, os filhos deles chamavam Ofni e Finéias. Eli não estabeleceu limites. E viu seus filhos, que deviam ser os próximos sumos sacerdotes. Seriam os próximos sacerdotes. Entendeu, Tiagão? Viu se tornarem blasfemos, arrogantes, ladrões e profanos. Ele levava as mulheres para ter relação sexual dentro do templo, irmãos. Ele tirava a melhor gordura e comia da melhor carne que era para sacrificar a Deus. Eles comiam, no profanos. Quando um pai não estabelece limites ao seu filho, o que ele quer? Que alguém o faça no lugar dele? A igreja, irmãos, a igreja não vai dar conta. O pastor não vai dar conta. O líder de célula não vai dar conta. O professor não vai dar conta. A polícia não vai dar conta. Será que é o traficante que vai dar conta dessa criança? Meu filho mais velho se chama Pedro. Quando ele tinha 5, 6 anos, eu fui chamado um dia na escola. Estudava ali no Batista. Irmãos, a minha mãe, está lá em casa com 83 anos, ela só foi chamada na escola, por minha causa, para receber medalha, irmãos. Toda a glória seja dada a Jesus. Eu era o melhor aluno de toda a minha escola. Mas eu fui chamado um dia, viu, Rafael? Porque ele não queria ficar na sala de aula, imperativo. Ficava saindo, a professora atrapalhando a aula. Sabe o que foi que eu fiz, irmãos? A supervisora me chamou. E eu digo, chama a professora e chama ele aqui. Eu olhei para ela e digo, olha, minha senhora, toda vida que esse menino aqui, eu estou lhe dando autoridade para fazer isso. Toda vida que ele sair da aula, a senhora pega ele pela orelha e bota para dentro da sala de aula. Pelas orelhas, porque eu estou lhe dando autoridade para fazer isso. Se a senhora não der conta, está aqui meu telefone, me ligue, que eu largo tudo e venho fazer isso aqui, na frente dele. Sabe por que acontece muitas vezes? Tem muito pai, irmãos, que faz o contrário. Ao invés
dele ficar do lado da figura de autoridade, da professora, fica do lado do filho. Sabe aquele pai, já contei a história aqui, teve um pai que foi ver um filho desfilar no 7 de setembro, né? Lá desfilando. Né? O bumbo é aqui, né? Não é no pé direito? Sim ou não? Vocês já desfilaram? Pá! Tum! Tá, tum! Tá. Aí o menino estava tum! Tá, tum! Só ele, no esquerdo. Aí ele disse, meu Deus, está todo mundo errado, só meu filho está certo. É assim, irmão. Tem pai que é cego. Não! E eu disse mais para ela, olha, minha senhora, toda vida que a senhora corrigir meu filho, e a correção for demais, eu ainda venho aplaudir a senhora aqui, porque correção e disciplina nunca é demais, sempre é de menos. Pode corrigir. Irmão, você sabe quantas vezes ele saiu da sala de aula a partir daquele dia? Nenhuma outra vez ele saiu. Teve um dia que eu estava lá, ele já era grande. Está sendo gravado e ele pode escutar, e o que eu estou dizendo é verdade. Pastora Angélica viu. Já era grande. Tinha uma moça que trabalhava lá em casa. A menina chegou chorando, porque ele tinha humilhado a mocinha. Irmãos, ele já era grande. Aí eu dei umas lapadas nele valendo. Dei nele. E aí ele chorou. Eu digo, pare de chorar e escute o que eu estou lhe dizendo. Quando é que você viu humilhando alguém aqui? Quando é que você viu tratando mal alguém? Eu quero ver você com essa arrogância, com uma pessoa que se acha que é superior a você. Por que você acha que essa moça está aqui? Para aguentar os seus abusos. Irmãos, nós precisamos dar limite para os nossos filhos, senão eles vão virar delinquentes no futuro. Amém, irmãos? E é preocupante o tipo de adultos que nós estamos formando, quando nós não conseguimos estabelecer limites a uma criança de menos de 2 anos de idade. Olha, se você não dá conta de uma criança que tem menos de 10 anos, imagina se ele tiver 15. Imagina se ele tiver 20. Irmãos, um consultório tem menino com 5 anos de idade que domina a casa, a família inteira, manipula, faz sapato do pai e da mãe. Quando tiver 20, misericórdia da sociedade com relação a essa criança. Quarta consequência da desconexão, insegurança. A insegurança, queridos, é aquele sentimento de falta de proteção e de afeição. Quando há essa desconexão entre pais e filhos, a criança se torna uma pessoa insegura. Irmão, saiba que toda criança tem que ter um herói. Diga para o seu vizinho, toda criança tem que ter a figura de um herói. Tem que ter um herói. Quem são os heróis das crianças da nossa geração? Os traficantes, os bandidos, os drogados. Um dia eu assisti o jornal, ao Fantástico, em que um menino dizia numa favela com um fuzil na mão que o sonho que ele tinha na vida era de ser um traficante. Veja que sociedade doentia é a sociedade brasileira. O grande medo do inseguro é o de não ser aceito, é o de ser machucado. E um dos comportamentos que o inseguro desenvolve é a passividade. O inseguro ele não quer desagradar ninguém. Ele tem dificuldade de dizer não, porque ele tem medo de ser machucado, de ser rejeitado. Aí ele é passivo, ele está aceitando toda e qualquer situação. Queridos, as filhas de Ló foram um exemplo de alguém movido por insegurança e um exemplo de uma pessoa que é movida por insegurança e, em virtude disso, o que é capaz de fazer. Queridos, as filhas de Ló, elas eram pervertidas sexualmente. As filhas de Ló, elas tinham medo de ter descendência. Elas tinham medo de ficar desamparadas. Elas eram filhas de um pai que não protegeu sua família. Elas eram filhas de um pai que levou sua família para Sodoma e para Gomorra. Queridos, infelizmente, tem muito pai que está levando sua família para Sodoma e para Gomorra. Infelizmente, tem muito pai, que Deus tenha misericórdia de mim, que está perdendo a sua família para Sodoma e para Gomorra. Queridos, a falta de proteção deixa os filhos vulneráveis para as ciladas do mundo e para as ciladas do diabo. Queridos, já está provado que filhas sem pais perdem a virgindade mais cedo, engravidam mais cedo, são violentadas com mais frequência.
Filhos sem pai tendem a se envolver com a delinquência mais cedo e com maior frequência que os filhos têm pai. É um verdadeiro telhado descoberto, numa proteção e numa cobertura. Muitos jovens estão aqui. Pode ser que alguns de vocês, pode ser que hoje, essa mensagem esteja falando a respeito da vida de vocês. Mas eu quero dizer para vocês nessa noite, meus filhos espirituais estão aqui. Eu quero dizer, a Bíblia diz assim, ainda que o teu pai e tua mãe te abandone, eu nunca te abandonarei. Há um pai, há um pai, há um pai, há um pai, há um pai que nunca abandona. Há um pai que sempre protege. Há um pai que é a proteção. Há um pai que é a cobertura. Esse pai se chama Jesus de Nazaré. Outra consequência é uma crise de identidade. Por isso que nós vivemos uma geração de homossexuais. Eu estava lendo no aplicativo que eu tenho no meu celular, que traz notícias, e eu fiquei estarrecido, irmãos. Foi feita uma pesquisa dizendo que todas as mulheres são bissexuais. Misericórdia. Mas por que nós vivemos numa sociedade que cada vez mais nós temos pessoas... Eu vi no Fantástico, um dia desse passou, quando eu saio daqui eu assisti o Fantástico, irmãos, que eu gosto. Tem muita coisa interessante. Não sei quem viu uma reportagem de meninos que são criados nem como homem nem como mulher. Eu já assisti uma reportagem de homem que, desde pequeno, quer mulher e quer mulher e quer homem. Meu irmão, que negócio esquisito isso. Porque a Bíblia diz lá em Gênesis que Deus fez homem e fez mulher. Deus não fez um negócio diferente. E cada um foi feito conforme a sua espécie, conforme o seu gênero. Irmãos, eu tenho 50 anos. Há 40 anos não era assim, não. Olha, tinha um homossexual que eu conhecia, de onde está lá. Chama Granja, que era da cidade de Granja. Lá na Parquelândia tinha um. Na época do carnaval, ele vestia uma roupa, saía todo carnaval, e eu me lembro, lá todo vestido, lá, entendeu como é que era? Um só. Hoje em dia. Por que isso, irmãos? Crise de identidade. Falta de um pai. Falta de uma mãe. Irmãos, uma vez, na igreja, uma mocinha estava num culto como esse, tirou a roupa e saiu correndo nua. Há muito tempo atrás, quem estava desde o início se lembra. Peguei essa moça com a mãe e levei ela lá para o IPC, que tinha emergência de psiquiatria. Cheguei lá, a colega psiquiatra olhou para mim. É Fátima o nome dela? Fátima Barroso. O pastor Paulo conhece. Sabe o que ela disse para mim, pastor Paulo? Ela disse assim, que uma mãe pode ser a melhor coisa na vida de uma pessoa e pode ser a pior também. Na frente da mãe. Chega, eu fiquei com vergonha. Mas é verdade, irmãos. Por que nós temos tanta gente que não sabe o que é nem homem nem mulher, que é uma coisa tão simples, né? Eu já vi mais de 40 mil nascer. Existe genitália ambígua, é hermafroditismo, acontece. Inclusive, eu tive um prazer muito grande, eu fui ao aniversário um dia desse aí, e estava uma criança lá que eu vi nascer, pesava 600 gramas essa criança, quando nasceu. Hoje tem, aquele menino deve ter o quê? Uns 14 anos. E ele nasceu com genitália ambígua, ânus imperfurados, hoje é um homem curado e maravilhoso, e a mãe lá até hoje me agradecendo. Eu fiquei muito feliz de ver que eu tive a minha humilde participação em cuidar dessa criança na UTI, no parto, desde que nasceu e durante boa parte da vida. Mas tirando essas situações, que são situações que acontecem, irmãos, quando o menino nasce, aí me pergunta assim, é homem ou mulher? Eu digo, é homem ou é mulher? Eu olho e vejo, está lá o bilauzinho, está ali a xerequinha. Inclusive, irmãos, está saindo até aí nas redes sociais, eu passei uma consulta, hoje a minha esposa me falou. Aí, quando eu mando passar nas criancinhas uma pomada para colocar, né, uma menina, eu digo, passa na xerequinha. E aí, parece que era paulista ou era carioca. Esse cara foi para São Paulo e já deu o maior ibope em São Paulo isso, e já está rodando essa receita, já bateu aqui, o povo fica rindo com a receita, não sei por quê. Porque é uma maneira de eu chamar xerequinha. Tem muitos apelidos e o apelido que eu dou. Carinhosamente eu chamo. Mas ou nasce com a xerequinha ou com a piroquinha. Testículozinho lá no lugar, né?
Não tenho dúvida, irmãos. Mas por que tem tanta gente com crise de identidade com relação a isso? É exatamente por conta dessa desconexão geracional. Isso é consequência de filhos que não receberam afirmação, irmãos. Que não receberam direcionamento dos seus pais. Eles não sabem o que são. Não sabem onde vão chegar, porque quem tem pai tem destino. Quem tem pai tem identidade. Quem tem pai tem um nome. Quem tem pai sabe de onde vem, sabe para onde vai. Aleluia! E aí essas pessoas acabam andando em círculos. Tentam várias coisas na tentativa frustrada de se encontrar. Dizem que o homossexualismo feminino é uma... Elas tentam encontrar nas mulheres aquilo que não encontrou no pai. Essa afirmação, essa identidade. E essa falta de afirmação, ela pode gerar problemas dos filhos. Em todas as áreas. E o nosso desafio grande, como homens e mulheres de Deus, dá um glória a Deus aí. Porque tem muitos jovens aqui, mas vocês vão casar. Quem não é casado aqui, levante a mão. Quem é solteiro, levante a mão. Vocês vão casar, gente, em nome de Jesus. E vão casar bem casados, vão ter famílias abençoadas. Amém? E o grande desafio é de ganhar o mundo sem perder a família. Noé, ele foi um exemplo de pai que conseguiu salvar a família dele toda. Noé salvou a família toda, irmãos. Toda a família entrou na arca, diferente da família de Ló. Ló só escapou ele, até a mulher virou uma estátua de sal. Só escapou ele. Mas o nosso velhinho Noé escapou a família toda. Mas o nosso desafio é ganhar o mundo, sem perder a família. Davi foi um rei, mas foi um péssimo pai. Ele conquistou o mundo, conquistou vitórias fora de casa. Mas como chefe de família, como eu já disse, foi um fracasso. E Noé foi exatamente o contrário, irmão. Já pensou? Ele foi um excelente chefe de família. Mas ele passou 120 anos pregando, não conseguiu ganhar uma alma para Jesus. Foi um desastre como evangelista. O velhinho passou 120 anos pregando, dizendo, olha, vai chover, o couro vai comer, Jesus está voltando. Quem não entrar na arca, vai morrer afogado. E a mesma coisa eu estou dizendo agora, porque nós estamos nos tempos de Noé. Nós temos que ter a pregação de Noé. Hoje eu vi um caminhão que dizia assim, Jesus está voltando. Eu digo, glória a Deus. Jesus está voltando, irmãos. Nós estamos vivendo os dias de Noé. Está todo mundo aí brincando, pulando, dançando, mas a Bíblia diz que Jesus vai vir como um relâmpago e como um ladrão. Ele não vai avisar nem a hora e no dia. Pode ser hoje à noite, pode ser agora. Jesus está às portas, as profecias estão se cumprindo. Aleluia! Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem, Jesus. Glória a Deus por isso. Mas ele passou 120 anos pregando, não converteu ninguém, irmãos. E aí muitas vezes você fica chateado porque a sua célula faz 6 meses que não multiplica. Tenha calma, Noé passou 120 anos. 120 anos. Peça a Jesus para você não ser Noé, ser Jonas. Porque Jonas pregou e a cidade inteira converteu. 40 mil pessoas converteram numa lapada só. Foi gato, cachorro, preá, papagaio, periquito, todo mundo jejuou. Conversão geral, irmãos. Aleluia. Mas para haver conexão entre gerações, é preciso que haja conversão do coração dos pais aos filhos. Efésios 6, de 1 a 4 diz, filhos, obedecei a vossos pais do Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Então, qual é o recado da Bíblia dos pais aos filhos? Tudo começa com o pai. Diga assim para o seu vizinho, começa com o pai. Vocês que não são pai e mãe, se Jesus não voltar hoje, vocês poderão ser. Por quê? Porque o pai deve ser a pessoa mais madura. Porque o pai é a autoridade.
é de cima para baixo. O pai é a representação de Deus. Eu, na minha casa, eu sou a representação de Deus. Aleluia! Você, na sua casa, você é o sacerdote, você é a representação de Deus. E você não deve provocar a ira dos seus filhos. Pastor, como é que a gente provoca a ira nos nossos filhos? A gente provoca a ira quando a gente constrói muros. Diga para o seu vizinho, não seja um construtor de muros. Seja um derrubador de muros. Quantos estão entendendo, não, glória a Deus? Não construa muros entre você e seus filhos. Lá em casa eu acho engraçado. Tudo que a Rebeca quer, ela vai lá na mãe dela. Isso é lindo demais. Sabe por quê? Isso é uma proteção para a vida dela, irmãos. Quando tiver algum guabiru aqui no ouvido dela, a primeira pessoa que vai saber é a pastora Angélica. E vai poder orientá-la bem. Não constrói muros. Nós não podemos viver em extremos, nem na omissão e nem no autoritarismo. Tem pais que são muito autoritários. E tem pais que são muito omissos. Nem uma coisa e nem outra. Há um momento de bater, mas há um momento de beijar. Há um momento de tocar e há um momento de alisar. Glória a Jesus. Há um momento de ser duro, mas há um momento de beijar, de abraçar, de ser carinhoso. Às vezes eu chego para aqueles dois e digo assim, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu nunca disse. É inédito. Ele disse, já sei, pai, tu vai dizer que tu nos ama. Eu digo, eu amo vocês dois. Nunca disse isso antes. Mas tem hora que eu grito, tem hora que eu pego a vara, entendeu? Mas agora mesmo eu vou sair daqui para trabalhar para quê, irmãos? Para sustentar, dar condição para eles viverem bem. Isso é uma atitude de amor, de carinho. Devemos criar os nossos filhos como na disciplina. Estabelecer limites. Você pode ir até aqui, daqui para lá você não pode mais. Devemos criá-los na administração do Senhor. Encorajando, dando direção, ensinando, estimulando, discipulando. Deuteronômio 6, 7 diz assim, tu, falando a respeito da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, as inculcarás a teus filhos, Deus falando, ao povo de Israel, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Isso fala de cuidar deles, de prepará-los e lançá-los como o arqueiro faz com a flecha. Função do pai é fazer o que um arqueiro faz com a flecha. É lançar os filhos. Dá um glória a Deus aí. Lançá-los, prepará-los para a vida. Para um dia eles se emanciparem. Deus me livre de eu ter cara barbado, ainda dependendo de mim financeiramente. Deus tem misericórdia de mim. Eu já disse para os mais velhos que estão fazendo medicina, ó, quando vocês formarem, começarem a trabalhar, ganhar dinheiro, vocês vão me ajudar a pagar a faculdade dos mais novos. Eu pago faculdade dos dois, faculdade particular de medicina. Quando começar a ganhar dinheiro, vão me ajudar. Eu já estou ficando assim, mais ou menos. Não é? E também eu vou às nações, irmãos, glória a Deus. Eu vou largar tudo, está chegando a hora e vou para as nações, eu, pastora Angélica. Aleluia! E aí tem que me ajudar no sustento com os menores, irmãos. É assim. Veja o que o Salmo diz em 125, 3 e 4. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Dá um glória a Deus. Meu pai teve 5 filhos. 2 morreram. Outro irmão meu morreu. Só restaram 2. Se ele só tivesse 3 filhos, onde é que ele estava hoje? Os 2 velhinhos. Lá no Torre de Melo, tinham morrido lá. Se não tivesse o Dias Júnior, onde é que ele estava na hora dessa? Por isso que a Bíblia diz, quando a gente tem muitos filhos, nós não vamos ser envergonhados na porta dos nossos inimigos. Dá uma glória a Deus aí, meu irmão. Aleluia! Então é isso que os filhos são. A gente lança essa flecha. Lança, cria, para emancipá-los. Para eles serem homens e mulheres de Deus, grandes cidadãos e cidadãs. E sem, naturalmente, na velhice, esses filhos vão nos honrar, vão nos ajudar a cuidar. Aleluia por isso.
E qual é a responsabilidade dos filhos aos pais? Qual o papel dos filhos? Obedecer ao Senhor. Diga assim, o meu papel como filho é obedecer no Senhor. É obediência. Irmãos, a Bíblia diz assim, é melhor obedecer do que sacrificar. E a minha tradução diz, é melhor obedecer do que se quebrar. Pode dizer uma palavra chula, né? É melhor obedecer e não se lascar. Essa é a palavra. Olha, toda vida que você quebra uma lei de Deus, quem se quebra é você. Toda vida que você quebra um princípio de Deus, quem se quebra é você. Porque Deus não quebra nenhum princípio dele. A Bíblia diz que passarão os céus e terra, mas a minha palavra jamais passará. Jamais passará. Quando você desobedece no Senhor, quem vai se dar mal é você. As consequências virão sobre você. E a outro papel do filho é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Queridos, o filho pródigo foi um filho que não honrou seu pai. Quando ele disse que queria ir embora, ele estava dizendo que queria viver sem um pai, que viver sem um pai era melhor. Que ele podia cuidar melhor da sua vida sozinho. Quantos filhos só ficam na casa do pai enquanto precisam? Na hora que criam 18 anos, arranjam um emprego, se emancipam e vão embora na mesma hora. Acontece ou não acontece isso? Sim ou não, irmãos? Na hora vai embora. O pai que o amou ao ponto de deixar ele escolher e deixar a porta sempre aberta. E o que é que os filhos vão colher quando eles obedecem e honram seus pais? Vocês são filhos, estão aqui. Quantos ainda tem pai aqui? Quantos tem mãe aqui? Levante a mão. Rapaz, honra teu pai e tua mãe enquanto estão vivos. Daqui a pouco vão morrer. Olha, e às vezes eu gosto mais de ir para enterro do que para aniversário. E quando eu vejo um filho chorando muito no enterro, eu digo que está chorando é de remorso, porque está aí passando muita coisa que ele deixou de fazer e não fez. Eu espero que no dia que papai e mamãe morrerem, eu não fique chorando de remorso por alguma coisa que eu devia ter feito por eles. Que Deus tenha misericórdia de mim, que eu preciso crescer muito nessa área. Mas quando um filho obedece, o que é que eles vão colher? Vão viver bem. A colheita é vida boa. Quem quer ter vida boa aqui? Aleluia, eu quero ter. É bênção, é unção, é legado, é vida longa, é longevidade. Irmãos, coincidência ou não? Papai está morando e a mamãe lá em casa desde julho. Julho. Não foi em julho, Angélica? Começo de julho, a Fátima faleceu, minha irmã. Sabe o que aconteceu comigo? Perdi 30 quilos. E estou rejuvenescendo. Estou mais novo. Pode me agradar, irmãos, em nome de Jesus. Não, não está. Sabe o que aconteceu comigo? É o que a Bíblia está dizendo. Eu vou viver mais. Você quer viver mais? Pois honre seu pai e sua mãe. Você diz, pastor, mas você não conhece meu pai. Mas Deus não diz aqui que tem que ser o pai bom, não. Deus não especifica isso, não. Deus diz se honrar pai e mãe, sendo bom, sendo ruim. Que tipo de filho você está sendo? Absalão, que se volta contra o próprio pai? Ofne e Finés, que vive na casa do Senhor, mas são como dois profanos? Você é um crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo? É assim? É o filho pródigo que achou que viver no mundo era melhor que viver na casa do pai? Queridos, o fato de você, como eu já disse, não ter um bom pai, não justifica você ser um mau filho. Vou dizer de novo, essa frase é de efeito. O fato de você ter um pai ruim não significa que você vai ser um filho ruim. Amém, irmãos? Sabe por quê? Porque você não é refém das circunstâncias. Diga para o seu vizinho, você não é refém das circunstâncias. Você não é refém do seu passado. Você não é refém das coisas que estão ao seu redor. Porque quem está em Cristo não é refém, é livre. Você é livre para ser um filho bom. Não interessa quem é seu pai. Se Jesus já lhe libertou, você é livre para ser um filho joia. Se Jesus já lhe salvou, meu irmão, o pacote da salvação diz o seguinte, que você pode romper com o seu passado. Deixa o seu passado no passado. Você pode romper e mudar o roteiro da sua vida e da sua existência.
Porque a Bíblia diz, quem está em Cristo, nova criatura é. Nasceu de novo, zerou. Você está zeradinho da Silva. E o passado ficou no passado. Deixa o passado no passado. Deixa o passado ser só passado da sua vida. Aleluia! Mas é necessário, para isso, que haja uma genuína conversão ao Senhor. Porque, como eu li no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Porque Deus é o Criador da família. A Bíblia diz que Deus é que faz o solitário viver em família. Isso é lindo demais, irmãos. Você pode estar aqui hoje à noite e dizer, pastor, eu sou órfão de pai e mãe. Eu sou um solitário. Mas eu quero dizer uma coisa para você em nome de Jesus. A Bíblia diz que o Senhor faz o solitário viver em família. Jesus vai te dar uma família, vai te dar esposa, vai te dar filhos abençoados, netos abençoados, bisnetos. Deus vai te dar uma geração. Deus vai te conectar a essa geração maravilhosa. Dá um glória a Jesus por isso. Você vai deixar um legado na terra. Os teus filhos, os teus netos. Aleluia, se Jesus não voltar. A Bíblia diz que o neto de Abraão, chamado Jacó, ele começou a cavar poços e a cavar os poços que o seu avô Abraão cavou e os filisteus tamparam. Poço de água, naquela época, em Israel, era uma coisa de muito valor. Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Diz o seguinte, que os inimigos se levantaram contra Jacó. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz o seguinte, Deus chegou para Jacó e disse, Jacó, eu vou te abençoar e você vai ser cavador de poços. Por causa do seu avô Abraão. Queridos, quando nós estamos conectados geracionalmente, nós deixamos um legado espiritual. Não de maldição, mas de bênção. Para os filhos, para os netos, para os bisnetos, até a 1000ª geração. Dá um glória a Deus aí. Então, se Jesus não voltar, seus netos, Deus vai falar assim, vamos dizer, aleluia, para o neto ali do Paulo Rank, vai dizer assim, ó, estou te abençoando por causa do teu avô Paulo Rank, que era um grande homem meu. Dá um glória a Jesus por isso. Isso não é lindo? Isso pode começar agora na sua vida, querido, em nome de Jesus. Você pode inaugurar uma nova linhagem, segundo a vontade de Deus, porque é Deus que restaura famílias. Deus é que tem o poder de mudar a história de famílias. E a Bíblia nos mostra exemplo de homens que se voltaram para Deus e ganharam suas famílias. Dá uma glória a Deus. Josué, ele decidiu firmemente que a casa dele ia servir ao Senhor. Ele chegou para o povo de Israel e disse, olha, eu não sei vocês, mas certo é que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Aquele carcereiro de Filipos, ele tinha preocupação com a casa dele. E aí, quando ele creu, ele recebeu uma palavra profética de Paulo. E ele disse, olha, creio, tu e tua casa será salva. Aleluia! Nós precisamos fazer também como o centurião Cornélio, irmãos. Que ele trouxe um homem de Deus para a casa dele para pregar o evangelho. E toda a família dele se converteu. Isso vai acontecer também com aqueles que se converterem na sua família e na sua casa, em nome de Jesus. Queridos, a promessa de Deus é que ele viria. Elias ia converter o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos. Elias já veio, queridos. Elias já veio. A palavra profética já foi lançada nas ruas. Aleluia! E chegou a hora hoje de você abrir o seu coração, de você se voltar para Deus, de você se voltar para o seu pai, de você se voltar para o seu filho, para que a terra não seja ferida por causa de você. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, amados.